Saudações a todos. Eu sou Aline Dias de Souza, sou mestranda do Prof. Bio pela Universidade Federal de Juiz de Fora e a proposta que eu apresentarei foi supervisionada pela professora doutora Luciana Moreira Chedier e tem como tema Sistemática Filogenética, uma abordagem para o estudo da diversidade biológica. O ensino de biologia na educação básica tem se mostrado bastante fragmentado, sendo os conteúdos abordados de maneira isolada e sem conexão. E essa fragmentação dificulta aos alunos estabelecerem as relações evolutivas existentes entre os organismos e os grupos que constituem a diversidade biológica. Em contrapartida, a utilização de uma abordagem filogenética para o estudo da diversidade biológica contribui para melhorar a conexão e a compreensão dos conteúdos pelos estudantes. Possibilita também maior correlação, clareza e coerência dos conteúdos associados à taxonomia, evolução e até mesmo outros ramos da biologia, possibilitando também a aproximação dos estudantes com os métodos científicos, uma vez que as representações expostas nos cladogramas, elas nada mais são do que hipóteses sobre as relações evolutivas entre os grupos. E, além disso, esse tipo de abordagem prioriza análises em detrimento à simples memorização dos conteúdos. Bom, a presente proposta ela se justifica uma vez que, apesar da relevância dessa abordagem filogenética na educação básica, via de regra ela é pouco aplicada pelos professores. E, além disso, o livro didático, que é um elemento fundamental nas aulas de biologia do ensino médio, ele se mostra carente nesse tipo de abordagem, que muitas vezes é bastante reduzida ou às vezes contém erros, inclusive confirmando a ideia de evolução linear ou até mesmo está ausente. E também o aluno muitas vezes chega na escola com a concepção equivocada de evolução linear, baseada no senso comum, o que torna então necessário um trabalho efetivo do professor para tentar fazê-lo perceber as imprecisões das suas concepções prévias. O objetivo geral da proposta é contribuir para a introdução e compreensão da abordagem filogenética para o estudo da diversidade biológica, da biodiversidade. Estes são os objetivos específicos. O público-alvo desta proposta são alunos do segundo ano do ensino médio e ela constitui-se de uma sequência didática contendo 3 aulas com duração de 3 horas aula. A primeira aula da sequência seria dividida em 2 momentos e seria apresentada essa imagem aos alunos, contendo essas figuras que representariam organismos hipotéticos e, a partir da análise desta figura, seriam feitos questionamentos norteadores aos alunos, como: existe alguma relação entre os seres hipotéticos da imagem? Vocês identificam diferenças ou similaridades entre eles? Em que se basearam para estabelecer similaridades ou diferenças entre os organismos? O nível de complexidade dos organismos hipotéticos apresentados é variável? Exemplifique. É possível estabelecer o grau de parentesco entre os organismos hipotéticos da imagem? Em seguida, os alunos divididos em grupos receberiam aquela imagem inicial e seriam orientados a agruparem os organismos hipotéticos de acordo com o grau de similaridade que eles próprios identificassem, formando grupos como este dessa imagem. Em um segundo momento, os alunos seriam orientados a escolherem um dos grupos por eles formados e a partir daí, eles nomeariam os organismos desse conjunto, eles identificariam as características presentes nos organismos hipotéticos, eles realizariam a sugestão de hipóteses para a possível ordem de surgimento das características, eles formulariam uma outra hipótese para definir o grau de parentesco entre os seres hipotéticos e, por fim, eles montariam uma matriz com as características por eles identificadas. Na segunda aula, os alunos, ainda divididos em grupos, eles receberiam estas imagens que tentam explicar as relações evolutivas de alguns grupos específicos de organismos, e eles realizariam a análise dessas imagens e escolheriam uma delas para expor e explicar para a turma. Ao final da apresentação de todos os grupos, seria feita uma discussão guiada pela professora com a análise conjunta de todas as imagens. Na aula 3, os alunos organizados em grupo
receberão um material com conceitos abordados na sistemática filogenética e, após a análise desse material, eles construiriam uma árvore filogenética utilizando a matriz que eles próprios montaram na primeira aula da sequência. E então, realizariam a proposição de 3 perguntas baseadas no cladograma que eles construíram. Essas perguntas, elas deveriam conter os seguintes termos, de forma obrigatória: grupo irmão, ancestral comum, apomorfia, plesiomorfia, entre outras. E essas questões formuladas pelos grupos, elas fariam parte de um quiz que seria jogado ao final desta aula. Como considerações finais, espera-se que uma sequência didática que use uma abordagem filogenética para o estudo da diversidade biológica e que utilize métodos investigativos e também métodos que coloquem o aluno em evidência, possibilitem a eles não encararem o estudo de biologia como uma disciplina em que predomina a memorização, que eles possam identificar de forma analítica as características e as relações evolutivas entre os grupos de seres vivos, que serão estudados posteriormente à aplicação desta sequência, e que eles possam descartar a concepção de evolução linear. Estas são as minhas referências. O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil, CAPES, Código de Financiamento 001. Obrigada a todos.